Um filete de água escorria pelo piso branco do banheiro, arrastando consigo os últimos vestígios de espuma de sabão. Com olhos críticos, Vera Semyonovna examinava cada azulejo, como se fosse uma prova a ser corrigida. 40 anos de magistério haviam moldado nela uma obsessão pela ordem que nem mesmo a aposentadoria conseguirá apagar. Aos 71 anos, ainda mantinha a postura ereta de quem passou décadas à frente de uma sala de aula, e seus gestos conservavam aquela precisão metódica que antigos alunos reconheceriam mesmo depois de tanto tempo. Aqui falta um pouco, murmurou consigo mesma, inclinando-se para esfregar a parte inferior da parede. Foi então que o pé escorregou no chão molhado. O mundo girou de repente, como se o chão tivesse se transformado em ondas. Num reflexo, ela esticou o braço tentando se agarrar a algo, qualquer coisa, mas os dedos apenas deslizaram pela superfície úmida. Uma dor aguda atravessou sua coxa. A borda da banheira a recebeu com um golpe seco e implacável. Um gemido escapou-lhe dos lábios antes que conseguisse se conter. Por alguns segundos, tudo parou. Vera Semyonovna permaneceu encolhida entre a parede e a banheira, imobilizada pela dor lancinante que queimava em sua perna. Só faltava um osso quebrado agora, pensou, enquanto tentava avaliar a situação com a frieza de sempre. 15 minutos que lhe pareceram uma eternidade foram necessários até que, apoiando-se com esforço na borda da banheira, conseguisse se levantar. Arrastando os pés, alcançou o quarto e deixou-se cair na cama com cuidado. Ao levantar a bata, deparou-se com uma mancha arroxeada do tamanho de uma mão espalhando-se pela pele. Bom material para mostrar aos netos, ironizou amargamente, antes de se corrigir em pensamento, se eu os tivesse. O interfone soou por volta das 3 da tarde. Com uma careta de dor, Vera Semyonovna ergueu-se do sofá e dirigiu-se lentamente à porta. Ao espiar pelo olho mágico, reconheceu o rosto da vizinha do andar de baixo. Lidoka, querida, entredisse, forçando um sorriso enquanto abria a porta, disfarçando o desconforto ao se apoiar no batente. A jovem entrou trajada com o jaleco branco sobre um vestido leve de verão, carregando um embrulho que exalava o cheiro tentador de pães recém-saídos do forno. Vera Semyonovna, assei uns pastéis e pensei em trazer para a senhora, anunciou Lidoka, mas seu olhar atento logo notou a maneira como a idosa se movia com dificuldade. O que aconteceu? A senhora está mancando, exclamou preocupada. Bobagem, minha filha, desdenhou Vera Semyonovna com um gesto de mão. Só escorreguei no banheiro de manhã, foi sem querer. Deixe-me ver, interrompeu Lidoka, depositando a sacola sobre a mesinha. Afinal, sou enfermeira, lembrou com firmeza. Minutos depois, Vera Semyonovna já estava sentada no sofá com a bata levantada, enquanto Lidoka, agachada, examinava o enorme hematoma em sua coxa. Isso aqui é caso para pronto-socorro, balançou a cabeça a jovem. Vera Semyonovna, é um trauma sério. Precisamos fazer um raio-x. Vamos chamar uma ambulância. Nem pensar, protestou a idosa. Não é a primeira vez que leva um tombo. Com uns dias de repouso passa. Lidoka suspirou. Conhecia bem aquele jeito teimoso da ex-professora. Bom, então pelo menos vamos tratar direito. Tenho uma pomada ótima para dor e inflamação. Vou fazer um curativo compressivo. Enquanto Lidoka aplicava o medicamento com cuidado, Vera Semyonovna contava o ocorrido pela manhã, tentando dar um tom leve à história, como se fosse apenas mais uma anedota de sua rotina. Aqui estão os comprimidos para a dor, disse a enfermeira ao terminar. Tome um a cada 8 horas, se precisar. E acrescentou com voz suave mas firme. Mas Vera Semyonovna, o seu filho precisa saber. O Andrei tem que ser avisado. Para que incomodar o menino com uma coisa tão sem importância? Esquivou-se a idosa, desviando o olhar. Ele já tem suas próprias preocupações. Ele é seu filho, insistiu Lidoka. Ligue para ele ainda hoje. Promete? À noite, quando o sol já tingia as paredes da cozinha com tons alaranjados, Vera Semyonovna finalmente cedeu e discou o número do filho. O telefone tocou várias vezes até que, quando ela já ia desistir, ouviu a voz familiar do outro lado. Alô, mãe, tudo bem? Andriusha, olá, respondeu ela, tentando soar animada. Como vão as coisas com a Svetlana? E o trabalho? Tudo normal. Mas o que aconteceu, mãe? Você não liga assim sem motivo. Ah, foi nada, só levei um pequeno tombo no banheiro hoje. Uma bobagem, juro. Houve uma pausa. Um tombo sério? Indagou Andrei com preocupação na voz. Não, filho, só um arranhão, um hematoma pequeno, mentiu ela. A Lidoka já me tratou, me deu remédios. Bom, mãe, tome mais cuidado. Você não é mais uma moça, advertiu Andrei, com um tom que misturava afeto e condescendência. No fim de semana passo aí para ver como você está. Não precisa, Andriusha, estou ótima, tentou dissuadi-lo,
mas foi interrompida por uma voz feminina ao fundo. Era Svetlana. Vera Semyonovna, sou eu, A.S. O que aconteceu? O Andrei me contou do tombo. Nada demais, minha flor. Só escorreguei um pouco no banheiro. Coisa que acontece com qualquer um, apressou-se em tranquilizar a nora. Nós vamos aí agora mesmo, anunciou Svetlana, com determinação. Não, de verdade, não é necessário, protestou Vera Semyonovna, mas a ligação já havia sido encerrada com um clique seco. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Na porta, Andrei e Svetlana. O filho trazia um buquê de cravos, suas flores prediletas. Mãe, como você está? Perguntou Andrei, abraçando-a com um misto de carinho e constrangimento. Ficamos tão preocupados. Svetlana, por sua vez, varreu a entrada com um olhar rápido e avaliador. Vera Semyonovna, mostre onde foi que a senhora se machucou, pediu com voz doce, mas os olhos afiados como os de uma profissional em inspeção. Relutante, a idosa os conduziu até o quarto e exibiu o hematoma. Svetlana levou as mãos à boca. Meu Deus, que horror! Andrei, você está vendo isso? E se ela tivesse batido a cabeça ou quebrado algo? Quem iria socorrê-la? Questionou virando-se para o marido. Enquanto Andrei franzia a testa confuso, Svetlana já percorria a casa como se fizesse um inventário. Esses tapetes escorregam, essas soleiras são altas demais, comentava, balançando a cabeça. E o banheiro? Não tem nenhuma barra de apoio para idosos. Eu não sou idosa, murmurou Vera Semyonovna, mas Svetlana já se dirigia à cozinha. Que cozinha espaçosa a senhora tem, Vera Semyonovna elogiou, enquanto media o ambiente com o olhar. E essa vista da janela é maravilhosa. Quantos metros quadrados tem este cômodo? 18, respondeu a idosa, quase automaticamente. Foi aqui que o Misha e eu fizemos o nosso quarto quando nos mudamos. A menção ao nome do marido parece ter aberto uma comporta em sua memória. Ela retirou do armário um álbum de fotografias com a capa desgastada pelo tempo. Olhem aqui, disse, abrindo. Esta foto é de quando recebemos a chave do apartamento. Era 1978. O Andrisha tinha só um aninho. Na imagem amarelada, um casal jovem posava diante de um prédio novo, ele alto, com uma camisa xadrez, segurando um bebê nos braços, ela radiante, com um penteado volumoso ao estilo da época. E aqui estamos colando papel de parede neste mesmo cômodo, virou a página. O Misha fez esta mesa com as próprias mãos. Até hoje está na cozinha. Vera Semyonovna falava com entusiasmo, sem perceber os olhares trocados entre o filho e a nora. Svetlana, que discretamente consultava o relógio, e Andrei, que se removia inquieto na cadeira. Mãe, nós temos que ir, interrompeu finalmente Andrei. Amanhã tem uma reunião importante, preciso acordar cedo. Sim, já estamos indo, corroborou Svetlana. Mas voltaremos em breve, Vera Semyonovna. Precisamos conversar sério sobre a sua segurança. Quando a porta se fechou atrás deles, Vera Semyonovna permaneceu imóvel no meio da sala por longo tempo. Algo indeterminado, mas perturbador, pairava no ar após aquela visita. Caminhou até o armário onde uma foto do marido falecido repousava sobre a madeira polida. Misha sussurrou, fitando aquele rosto tão familiar. Algo me diz que eles estão tramando alguma coisa. Seu instinto de professora, afiado por décadas, não a enganava. Havia algo por trás daquele interesse repentino. Aqueles 42 anos de sala de aula haviam aguçado sua capacidade de detectar falsidade com a precisão de um detector de metais. E agora, como um alarme de incêndio, todos os sinais disparavam dentro dela. A luz da manhã inundava a ampla cozinha do apartamento de um quarto no prédio de concreto, iluminando cada detalhe familiar. À mesa, Svetlana Igorevna Krylova folheava metodicamente sites de imóveis, os dedos dançando sobre o teclado do notebook. As fotos de apartamentos desfilavam na tela, plantas, números, metragens. Ao lado, um caderno de anotações exibia cálculos precisos, traçados com a caligrafia impecável de quem passa a vida lidando com planilhas. Olha só, Andrei, disse ela, levantando os olhos quando o marido entrou na cozinha, bocejando e se espreguiçando. O apartamento de 3 quartos da sua mãe está avaliado em 7,5 milhões. Somando ao nosso de 1 quarto, mais 5. Já são 12 milhões e meio. Virou a página do caderno com um gesto seguro. Por 13 milhões, conseguimos uma ótima cobertura em um prédio novo nos Morros Verdes. E para sua mãe, um estúdio aconchegante por pouco mais de 2 milhões no mesmo bairro. Ainda sobra para reforma e imóveis novos. Andrei passou a mão pelos cabelos, visivelmente desconcertado. 7. Você tem certeza de que é uma boa ideia? Minha mãe nunca vai aceitar vender o apartamento. Ela morou lá a vida toda. Svetlana pousou a caneta e fixou nele um olhar pesado, quase físico.
Andrei, sua mãe está em perigo. Você mesmo viu aquele hematoma horrível. E se da próxima vez ela quebrar o fêmur? Fez uma pausa calculada. Você sabe quantos idosos morrem depois de uma fratura dessas? Sua voz baixou, mas cada palavra soava como um martelo. Nós somos responsáveis por ela. Quer passar o resto da vida se sentindo culpado? Andrei abaixou os olhos. Em 18 anos de casamento, aprenderá que discutir com Svetlana era como tentar segurar a água nas mãos. Ela sempre encontrava o ponto fraco. Mas como vamos convencê-la? Murmurou finalmente. Já conversei com Igor Vasilievich, meu corretor, respondeu ela, sorrindo. Ele tem um cliente excelente, disposto a comprar o apartamento da sua mãe sem regatear, até com um pequeno ágio. A visita preliminar está marcada para segunda-feira. Fechou o notebook com um estalo. Então hoje vamos até lá e explicamos tudo direitinho. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com a lógica implacável de quem já traçou cada passo. Andrei, esta é a chance de todos nós. Pense, um apartamento novo, um bairro moderno, em vez dessa cruchoca decrépita com paredes descascando. Sua mãe viverá em segurança sob nosso cuidado, e nós finalmente teremos a vida que merecemos. Andrei suspirou. Lembrou-se da infância naquele mesmo apartamento. O cheiro de madeira das brinquedos que o pai fazia para ele, os bolinhos de maçã que a mãe assava nas tardes de domingo. Mas a voz de Svetlana o puxou de volta, como um gancho. Já pedi um táxi para as 2 horas. E não se esqueça de comprar o bolo. Às 2 em ponto, Vera Semyonovna abriu a porta. No patamar, Andrei e Svetlana. Nas mãos do filho, uma caixa com o bolo Ptchimoloco, o mesmo que sempre compravam para aniversários na família. Andriusha Vetotcheka, entrem, apressou-se ela confusa. O que aconteceu? Vocês costumam vir aos domingos? Mamãe, precisamos conversar, disse Andrei com uma seriedade incomum. Seus dedos tremiam ao brincar com a ponta da caixa. Quando se acomodaram na cozinha e Vera Semyonovna serviu chá nas velhas xícaras de porcelana com filetes dourados, presente dos colegas por seu cinquentenário, Svetlana afastou o pires e começou. Vera Semyonovna, Andrei e eu passamos noites em claro pensando na sua segurança. Mamãe, interrompeu Andrei, a voz embargada, estamos muito preocupados com você. Depois daquele acidente. Ora, crianças. Ela acenou com a mão, como se espantasse uma mosca. O hematoma já quase sumiu. Não foi nada demais. Com quem não acontece? Não, mamãe, não foi nada demais. Andrei inclinou-se para frente, os nós dos dedos brancos de tensão. Da próxima vez pode ser muito pior. Muito pior. Svetlana levantou a mão, como uma professora pedindo silêncio em sala de aula. Vera Semyonovna, sua voz era polida, quase clínica. Andrei e eu pensamos muito e encontramos uma solução. Um sorriso profissional, de quem negocia contratos há anos, curvou seus lábios. Vamos vender os 2 apartamentos, o seu e o nosso. Compramos uma cobertura espaçosa em um prédio novo para nós e um estúdio aconchegante para você. No mesmo bairro, a apenas 5 minutos a pé de nós. Vera Semyonovna congelou, a xícara tremendo levemente em suas mãos. O chá dentro dela oscilava, traindo o tremor que percorria seu corpo. Vender meu apartamento? Repetiu devagar, como se as palavras pesassem toneladas. Sim, mamãe, Andrei tentou suavizar a voz. Você vai morar pertinho da gente. Podemos visitá-la todos os dias, ajudar em tudo. Mas este é o meu lar, sussurrou ela, os olhos percorrendo a cozinha como se memorizassem cada rachadura, cada mancha no azulejo. Minha vida toda está aqui. Cada canto. Cada memória. Sua voz falhou. O Michenka está aqui. Vera Semyonovna. Svetlana elevou levemente o tom, como quem explica algo óbvio a uma criança teimosa. Isto são apenas paredes. Papel de parede velho, móveis gastos. Sua segurança vale mais do que tudo isso. Algo dentro de Vera Semyonovna se partiu. Como um fio fino, mas resistente que sustentava seu coração há décadas, e de repente se rompeu. Apenas paredes. Apenas papel de parede. As palavras ecoavam em sua mente. 46 anos ao lado de Mikhail. Cada prego martelado por suas mãos, cada xícara escolhida juntos, a alegria da mudança. Os primeiros passos de Andriusha naquele mesmo assoalho que agora rangia sob seus pés. Tudo isso, para eles, não passava de tijolos e gesso. Naquele instante foi como se acordasse de um longo sonho. Uma névoa se dissipou de seus olhos e ela viu pela primeira vez o verdadeiro rosto daqueles que considerava os mais próximos. Virou o coldre da preocupação e encontrou por trás apenas cálculos frios, uma equação onde o amor era variável descartada. Mamãe, nós só queremos o seu bem. Andrei tocou sua mão, desconfortável. É pelo seu futuro. Já temos até comprador.
acrescentou Svetlana rápida. Um cliente disposto a pagar um bom valor com um ágio por urgência. Tudo está se encaminhando perfeitamente. Quando? Foi tudo que Vera Semyonovna conseguiu perguntar. Quanto antes, melhor. O sorriso de Svetlana era eficiente, quase triunfante. Amanhã mesmo podemos ir ao cartório. Fazer uma doação para não perder tempo. Uma pausa estratégica. Afinal, quem sabe o que pode acontecer, não é? Deus nos livre. As últimas palavras soaram como uma ameaça velada. Ou seria apenas a imaginação de uma velha professora? Vera Semyonovna permaneceu em silêncio, a cabeça baixa. Quase imperceptivelmente assentiu. Isso mesmo, mamãe. Exultou Andrei, aliviado. Vai ser para o seu próprio bem. Você vai ver. Então amanhã, às 3, concluiu Svetlana pragmática. Passamos aqui para buscá-la, Vera Semyonovna. O notário já estará nos esperando em seu escritório. Eles partiram, deixando o bolo intocado sobre a mesa. Ainda do hall do prédio, fragmentos de sua conversa chegaram aos ouvidos atentos de Vera Semyonovna. Se vendermos rápido, em agosto já estamos na nova casa. Com 2 banheiros como você queria, respondeu Andrei, animado. O barulho do elevador engoliu o resto. A noite caiu sobre a cidade, envolvendo o apartamento em um silêncio espesso. Vera Semyonovna sentou-se na beira da cama, um álbum de fotos desgastado no colo. Página após página, sua vida desfilava diante dela. Ali estavam eles, jovens e sorridentes, à porta daquele mesmo apartamento no dia da mudança. O primeiro jantar na cozinha vazia que ansiavam preencher com móveis, risos, vida. O pequeno Andriusha dando seus primeiros passos naquele mesmo assoalho que agora rangia sob seus pés. O aniversário de Mishenka, a mesa posta naquela mesma sala, os convidados, as gargalhadas. Os anos de escola de Andrei, a formatura, o casamento. Tudo ali, entre aquelas paredes que haviam absorvido tanto amor, tanta alegria, alguma dor, mas sempre vida. Vida de verdade. Seus dedos encontraram, escondida entre as páginas, uma foto de Mikhail Petrovich. Não mais jovem, mas com aquelas ruguinhas maliciosas ao redor dos olhos, sentado em sua poltrona, olhando diretamente para a câmera, como se naquele instante, olhasse para ela. Lembra, Mishenka, o que você me disse quando nos mudamos? Sussurrou acariciando a imagem. Veroka, este é o seu refúgio. Aqui você? Leve batidinhas soaram, seguidas pela voz alegre de Lyudmila. Veroka querida, estava passando e pensei, por que não visitar minha vizinha favorita? Ela entrou com um sorriso largo, segurando um saquinho de papel com algo que cheirava a canela. Trouxe uns piruxi de maçã, acabei de assar. Vocês não se importam, né? Andrei franziu o senho, claramente irritado com a interrupção, mas Svetlana forçou um sorriso educado. Claro que não, tia Lilda. Que gentileza. Entre, por favor. Vera Semyonovna fez um gesto convivial com a mão, enquanto seus olhos por um instante encontraram os de Lyudmila. Um quase imperceptível aceno de cabeça, o sinal combinado. Lyudmila, com naturalidade, aproximou-se da mesa e depositou o saquinho entre os papéis do notário. Ao fazê-lo, seus dedos deslizaram rapidamente pela base da vasinha de flores, ativando o gravador com um clique quase inaudível. Ah, que lindas as suas astras, Vera Semyonovna! Exclamou, ajustando discretamente a posição da vasinha. Sempre tão frescas. Como Mikhail Petrovich gostava delas, não é? O notário, absorto em seus documentos, mal levantou os olhos. Andrei, porém, lançou um olhar cortante para a mãe, como se desconfiasse de alguma cumplicidade naquela cena doméstica. Vera Semyonovna, no entanto, manteve a expressão serena, quase distraidamente. Sim, sim. Ele dizia que eram como estrelinhas caídas do céu. Seu dedo tremulou levemente ao tocar a pétala de uma flor, mas a voz permaneceu firme. Sentem-se, Lyudmila, pegue um piruxó. Você também, Valery Petrovich. O notário recusou com um gesto automático, enquanto Lyudmila, já acomodada em uma cadeira ao lado da anfitriã, servia-se de um doce com ar descontraído. Seus olhos, porém, estavam atentos ao pequeno dispositivo escondido entre os caules. Então Vera Semyonovna retomou Valery Petrovich, empurrando um documento na direção dela. Aqui está o contrato de doação. Preciso que você assine nestes 3 lugares, indicados pelas setinhas. E claro, seu passaporte já está registrado. Ela pegou a caneta que ele oferecia, uma esferográfica comum, de plástico preto, e hesitou por um segundo. Seus dedos, que tantos cadernos de alunos haviam corrigido, agora tremiam não pela idade, mas pela precisão do gesto que viria. Com um suspiro quase imperceptível, ela devolveu a caneta ao notário. Desculpe, Valery Petrovich, mas tenho uma caneta de que gosto muito. Tirou do bolso do vestido a ruca com tinta termossensível, que Lyudmila lhe dera horas antes.
Uma superstição de velha, sabe como é. O notário encolheu os ombros indiferente. Andrei, porém, estreitou os olhos. Mãe, que bobagem é essa? Usa a caneta dele e pronto. Não custa nada, filho, murmurou Svetlana, lançando-lhe um olhar de advertência. Deixa a senhora à vontade. Vera Semyonovna abaixou os olhos para o papel, como se a letra miúda a confundisse. Na verdade, memorizara cada cláusula na noite anterior, analisando-as com a meticulosidade de quem passará décadas decifrando armadilhas em provas de alunos. Seu coração batia forte, mas a mão, ao assinar, era tão firme quanto nos dias em que escrevia insatisfatório em vermelho nos cadernos. Pronto, disse, empurrando o documento de volta. Está tudo certo? Valery Petrovich examinou as assinaturas com um ar profissional, depois carimbou cada página com um tac-tac seco. Andrei finalmente permitiu-se relaxar, recostando-se na cadeira com um sorriso triunfante. Ótimo! Agora é só registrar e... Um barulho súbito na cozinha os interrompeu. Lyudmila, que fingira ir buscar água, derrubara uma xícara com estardalhaço. Enquanto se desculpava exageradamente, seu corpo bloqueava a visão da mesa, tempo suficiente para que seus dedos, rápidos como os de uma pianista, deslizassem até a vasinha e desligassem o gravador. Desajeitada eu, hein? Riu, enxugando as mãos no avental. Vera Semyonovna, me desculpe, vou já arrumar isso. O notário, impaciente, fechou sua pasta. Bom, então está tudo resolvido. Vou levar os documentos para registro amanhã mesmo. Dirigiu-se a Andrei. Você receberá uma cópia por e-mail assim que tudo estiver oficializado. Andrei apertou a mão do homem com entusiasmo. Perfeito. Obrigado, Valery Petrovich. Svetlana já se levantava, ajustando a bolsa quando Vera Semyonovna de repente levou a mão ao peito. Seu rosto empalideceu visivelmente. Ai meu Deus, sussurrou o ofegante. Lyudmila, água por favor. Lyudmila correu para apoiá-la, enquanto Andrei, alarmado, dava um passo à frente. Mãe, o que foi? É o coração, gemeu ela, pressionando a mão sobre o vestido florido. Acho que preciso me deitar. O pânico tomou conta do rosto de Svetlana. Andrei, liga para uma ambulância. Não, Vera Semyonovna acenou com a mão fraca. Só preciso descansar. Lyudmila, me ajuda a chegar até o quarto. Enquanto a vizinha a amparava, guiando-a para fora da sala com passos lentos, Vera Semyonovna lançou um último olhar por sobre o ombro. Seus olhos, aqueles mesmos que por décadas haviam detectado mentiras em olhares de adolescentes, encontraram os de Andrei. E pela primeira vez na vida, ela viu neles não raiva, não impaciência, mas algo muito próximo do medo. Porque uma mãe, afinal, sempre sabe quando o filho acabou de cometer o maior erro de sua vida. O telefone tocou. Quem poderia ser? Perguntou Svetlana, desconfiada. Provavelmente a Lidoka, a vizinha de baixo, respondeu Vera Semyonovna, dirigindo-se à porta. Ela costuma aparecer por aqui. E de fato, no batente estava Lida com um embrulho nas mãos. Vera Semyonovna, assoei uns pirojki e resolvi trazer para vocês experimentarem, disse ela, fingindo só então notar os visitantes. Ai meu Deus, desculpe, estou atrapalhando? Que isso, minha querida, entre, respondeu Vera Semyonovna, abrindo passagem. Aqui é só uma questão rápida com o notário, não vai demorar. Enquanto Lida entrava, um gesto discreto acionou o gravador escondido no bolso do vestido. Ao passar pela mesa com habilidade de prestidigitadora, ela deixou cair um minúsculo aparelho dentro do vaso de flores. Valery Petrovich, sem dar muita importância à presença da vizinha, estendeu a Vera Semyonovna o documento preenchido. Aqui e aqui, indicou os locais para as assinaturas. Vera Semyonovna tirou do bolso do roupão sua velha caneta tinteiro, a mesma com que durante anos anotava notas nos cadernos de alunos, mas ao aproximá-la do papel, deixou-a escorregar dos dedos. Ai, estas mãos já não são mais as mesmas, desculpou-se, tentando curvar-se para apanhá-la. Fique sentada, mamãe, eu pego, disse Andrei, inclinando-se. Mas a caneta rolou para debaixo da mesa. Ora, Vera Semyonovna, interferiu Lida, tirando da bolsa uma esferográfica comum. Use a minha, não custa nada. Não é para se abaixar na sua idade. Vera Semyonovna aceitou a caneta com um sorriso grato. Sem saber, seguiu o plano. As termotintas na ponta só revelariam sua traição mais tarde. Assinou com calma, letra por letra nos espaços indicados. Valery Petrovich deu uma olhada rápida nas assinaturas, assentiu e começou a autenticar os papéis. Depois de tudo formalizado, Svetlana levou o notário até a janela, supostamente para admirar a vista. Falavam baixo, mas os ouvidos de Vera Semyonovna, muito mais aguçados do que imaginavam, captavam cada sílaba.
O comprador está pronto para dar o sinal amanhã, só falta registrar no Rosriestre, disse Svetlana. Sem problemas, tudo será feito impecavelmente, respondeu o notário. Ela é a única herdeira. Não há outros pretendentes. É claro. Para quem mais ela daria o apartamento? Svetlana riu baixinho. O gravador na vasilha registrava tudo. Terminada a transação, o notário juntou os documentos, carimbou e entregou a Vera Semyonovna uma cópia da doação. Pronto, anunciou. Amanhã registramos no Rosriestre e está resolvido. Andrei e Svetlana não disfarçavam a euforia. Agradeceram efusivamente a Valery Petrovitch, prometendo indicá-lo a todos os conhecidos e voltar para qualquer necessidade. Então, mamãe? O problema está resolvido, disse Andrei, abraçando-a com um gesto desajeitado. Vai dar tudo certo, você vai ver. Amanhã passamos aqui para contar os próximos passos, acrescentou Svetlana, já mentalmente decorando a nova sala de estar. Quando a porta se fechou atrás deles, Vera Semyonovna e Lida trocaram um olhar. Ah, essa gente, balançou a cabeça Lida, sem palavras decentes para definir. Vera Semyonovna levou um dedo aos lábios. Escutemos o que gravamos. Lida retirou o aparelho do vaso e apertou o play. As vozes soavam cristalinas. Cada palavra, cada suspiro, perfeitamente audíveis. Excelente, aprovou Vera Semyonovna, satisfeita, acariciando o documento cuja assinatura já começava a desbotar. Agora tenho a prova do engano deles. E o que vai fazer agora, Vera Semyonovna? Perguntou Lida, servindo o chá. A velha professora sorriu com uma malícia inesperada, lembrando a jovem das fotos amareladas na parede. Esperaremos, disse, tomando um gole do chá quente. Que se denunciem sozinhos. Amanhã será um dia muito interessante. Assinatura, filhote? A voz da mãe permanecia serena, quase indiferente. E sobre ontem? Será que a caneta era ruim? Aquela que sua vizinha lhe emprestou? Andrei sufocou com a revelação. Você sabia de tudo? Sua mente girava em círculos desesperados. Foi de propósito? Andrei, a voz de Vera Semyonovna mudou repentinamente, firme e professoral, como se estivesse corrigindo um aluno teimoso na lousa. Ensinei crianças por 42 anos. E a lição mais importante que lhes dei foi esta: não se pode mentir nem trair quem se ama. Lamento não ter conseguido ensinar isso ao meu próprio filho. Um sinal de linha ocupada cortou a conversa. Quando Andrei voltou para casa, Svetlana o esperava com uma expressão impaciente, os braços cruzados. Então, tudo resolvido? Perguntou ela, estendendo a mão como se já esperasse o documento assinado. Em vez de responder, ele lhe entregou a escritura em silêncio. O espaço para a assinatura estava vazio. Svetlana fitou o papel por alguns segundos, incrédula. Depois, seu rosto se contorceu em fúria. O que é isso? Sua voz tremeu. Onde está a assinatura? Ela lançou um olhar acusador ao marido. O que você fez? Não fui eu, murmurou Andrei, a voz embargada. Foi a mamãe. Explicou então com dificuldade sobre a caneta de tinta desaparecente, a recusa no cartório, o plano meticuloso da mãe. Svetlana atirou os papéis sobre a mesa com um gesto violento. Ela nos enganou. Gritou. Tudo planejado. E você? Você nem percebeu. E o que eu deveria ter percebido? Retrucou Andrei, a paciência se esgotando. Sou especialista em tintas agora? Você deveria ter controlado a situação. O tom de Svetlana subiu, quase histérico. Era sua mãe. Você devia ter certeza de que tudo estava certo. Fui você que impressionou. Ele explodiu. Sempre falando do apartamento, da mudança, do quanto seria melhor. Eu nem queria me envolver nisso. Sua ideia. Ela cuspiu de volta. Você mesmo disse que ela estava ficando frágil, que precisávamos cuidar dela. Gritavam um sobre o outro, surdos às próprias palavras. No auge da briga, o telefone de Svetlana tocou. Ela atendeu com uma voz trêmula, tentando parecer calma. Sim, Igor Vassilievich. Não, surgiram complicações. Uma pausa. O que não pode esperar? Mas nós tínhamos um acordo. Outra pausa mais longa. O sinal. Sim, claro, devolveremos. Desligou com raiva e arremessou o aparelho no sofá. O comprador desistiu. Exige o sinal de volta. Tudo ruído. A quarta-feira começou com uma repreensão do chefe. Krylov, o que está acontecendo com você? Sergei Nikolaevich, diretor de vendas, olhava-o com desdém não disfarçado. O Petrov da Strovest me ligou. Disse que você faltou à reunião, não atendeu às chamadas. Desculpe, Sergei Nikolaevich. Andrei esfregou as têmporas, exausto. Problemas familiares. Todos têm problemas familiares, cortou o chefe. Mas se você não consegue separá-los do trabalho, como vai fechar grandes negócios? Os clientes reclamam. A reputação da empresa está em jogo.
Enquanto isso, no escritório ao lado, Svetlana também enfrentava suas próprias batalhas. Como contadora-chefe, lidava com informações financeiras confidenciais, até que os clientes começaram a fazer perguntas inconvenientes. É verdade que vocês tentaram tomar apartamento da sogra com documentos falsos? Ouvimos rumores sobre problemas com papéis. Em uma cidade pequena, o boca a boca era implacável. Até o final do dia, o escritório só falava da tragédia familiar dos Krylov. A reputação que levaram anos para construir desmoronava como um castelo de cartas. Na quarta noite, Andrei e Svetlana estavam diante da porta de Vera Semyonovna. Eles seguravam um enorme buquê de rosas brancas, as flores favoritas da mãe. Svetlana permanecia um passo atrás, os lábios apertados em uma linha fina. Mamãe, abre por favor, Andrei bateu suavemente. Precisamos conversar. A porta não se abriu de imediato. Quando Vera Semyonovna apareceu, seu rosto transmitia uma calma inquietante, como se já soubesse o que viria. Entrem, disse, afastando-se para deixá-los passar. Sentaram-se na sala, ela em sua poltrona predileta, eles no sofá, como alunos chamados à diretoria. Mamãe, a voz de Andrei falhou. Perdoe-nos. Estávamos errados. Falou por longo tempo entrecortado, recordando a infância naquele apartamento, as lições à mesa da cozinha, os jantares de família. Jurava amor, prometia mudar. Svetlana permanecia em silêncio, mas seu corpo rígido e os dedos entrelaçados denunciavam o desconforto. Vera Semyonovna ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, fez uma pausa deliberada antes de perguntar. Então, desistiram de vender o apartamento e se mudar? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Andrei já abria a boca para concordar, mas Svetlana foi mais rápida. Por que desistir, Vera Semyonovna? Seu tom era racional, quase persuasivo. Podemos fazer tudo corretamente sem esses mal-entendidos. Ainda acreditamos que seria melhor para você, um apartamento moderno, perto de nós, mais segura. Vera Semyonovna levantou-se lentamente da poltrona. De repente parecia mais alta, a postura ereta como nos tempos em que dominava uma sala de aula rebelde. Entendido, disse, a voz baixa, mas intransigente. Vão embora. Mamãe, somos família. Andrei levantou-se de um salto, estendendo as mãos em súplica. Família não negocia a casa da mãe pelas costas, respondeu ela, cada sílaba um martelo. Família não trai quem a criou. Saiam. E não voltem. Abrindo a porta com um gesto decisivo, cortou qualquer tentativa de réplica. Tudo está dito. Quando a porta se fechou atrás deles, Vera Semyonovna apoiou-se na parede, fechando os olhos. O coração batia descompassado, mas não havia arrependimento em suas palavras. Pela primeira vez em muito tempo, sentia um alívio estranho, como se tivesse finalmente se livrado de um fardo invisível. Na quinta-feira, o prédio inteiro comentava um novo escândalo. Gritos ecoavam pelo terceiro andar às 11 da manhã, onde Andrei e Svetlana se encontraram no patamar da escada. Ele voltava do trabalho para buscar documentos esquecidos. Ela saía para jogar lixo fora. Por sua fraqueza, perdemos tudo. A voz de Svetlana ricocheteava pelas paredes. A vida inteira pelo ralo. Nem com sua própria mãe você conseguiu lidar. Foi você quem me pressionou. Ele revidou, amargo. Nada era suficiente. O apartamento, o bairro, o status. E agora? Colegas murmurando, chefe de cara feia. Não me culpe. Ela berrou. A culpa é sua. Sua e dessa sua mãe. Portas entreabertas espiavam a cena. Até o final da tarde, o bairro inteiro sabia da tentativa frustrada de despejar a velha professora. Em casa, as brigas se arrastavam sem trégua. Svetlana tirava objetos, Andrei batia portas. Acusavam-se mutuamente, revivendo mágoas antigas como armas. No trabalho, a situação piorava. Andrei perdeu um cliente importante. A Svetlana sugeriram que, com sua reputação abalada, não inspirava mais confiança para lidar com finanças. Amigos e conhecidos começaram a se afastar. Ninguém queria ser associado a um casal que tentará expulsar a própria mãe de casa. 18 anos de casamento balançavam sobre um abismo de desilusões e ressentimentos. No quarto andar, porém, Vera Semyonovna dormia pela primeira vez em meses sem pesadelos. Havia enxergado a verdade dolorosa, mas libertadora. E pela primeira vez encontrou forças para aceitá-la. O verão se despedia devagar, pintando as folhas com os primeiros tons tímidos do outono. Julho deu lugar a agosto, e depois a setembro. A vida no velho prédio de 5 andares, à beira da cidade, seguiu seu ritmo tranquilo, mas entrelaçado nele ecoavam os vestígios dos acontecimentos recentes, que haviam marcado para sempre o destino de algumas pessoas.
No início de agosto, uma notícia se espalhou pelo prédio como um incêndio em palha seca. André e Svetlana haviam protocolado o pedido de divórcio. Os detalhes, como sempre, foram desvendados por Anna Nikolaevna, do primeiro andar, cuja sobrinha trabalhava como secretária no Fórum Distrital. Estão dividindo os bens, contava ela às vizinhas, apoiada no corrimão da escada. Não conseguem entrar em acordo. Ela quer metade das coisas, e ele não cede. Fizeram bem em se separar, concordava Maria Stepanovna, a aposentada do quinto andar, balançando a cabeça. Depois de uma vergonha dessas, como é que iam continuar juntos? Até da própria mãe ele foi capaz. Ontem mesmo vi a Vera Semyonovna, emendava outra vizinha, tão disposta até rejuvenescida. Diz que não vê o filho desde o dia em que o expulsou de casa. As consequências profissionais não demoraram. André foi rebaixado de gerente de vendas para uma posição operacional, enquanto Svetlana foi demitida. Se ela levantou a mão contra a sogra, quem garante que não fará o mesmo com o nosso dinheiro? Justificou um dos principais clientes da empresa onde ela trabalhava. Os prejuízos de reputação eram irreversíveis. Vera Semyonovna, por sua vez, fez questão de não se envolver. Era como se tivesse virado uma página da vida, cortando com precisão cirúrgica tudo que a ligava àquele capítulo amargo. Só às vezes à noite, sentada junto à janela com o tricô no colo, seus olhos deslizavam para o telefone mudo, como se aguardasse um chamado que nunca chegava. Foi em meados de outubro, num dia cinzento de chuva torrencial, que Lida subiu até seu apartamento. A jovem chegará ensopada, os cabelos colados ao rosto, os olhos vermelhos de cansaço ou de lágrimas. Imagine, Vera Semyonovna, a dona do apartamento ligou, disse ela, esfregando as mãos em torno da xícara de chá quente. Vai aumentar o aluguel para 30 mil. Diz que os preços de mercado subiram e que já me fazia um desconto todo esse tempo. 30 mil? Repetiu Vera, espantada. Mas isso é quase todo o seu salário. Exatamente, suspirou Lida, apoiando a face na palma da mão. Vou ter que me mudar. Mas para onde? Com esse dinheiro, hoje em dia só se consegue um quarto em República, e ainda assim nos fundos da cidade. Por alguns minutos, só se ouviu o ruído da chuva batendo no beiral. Até que Lida se endireitou de repente, como se uma ideia lhe tivesse acendido uma lâmpada por dentro. Vera Semyonovna, e se? Hesitou, procurando as palavras. E se a gente fizesse um contrato de renda vitalícia? A mulher mais velha ergueu as sobrancelhas, surpresa. Como assim? É quando uma pessoa transfere a propriedade de um imóvel para outra, e em troca essa outra se compromete a cuidar dela até o fim da vida, explicou Lida, ganhando coragem à medida que falava. Eu me responsabilizaria por tudo, comida, remédios, acompanhamento. E a casa depois, ela titubeou e bem, depois ficaria comigo. Vera Semyonovna afastou a xícara, pensativa. Você toparia cuidar de uma velha por causa de um apartamento numa Khrushchevka? A senhora não é velha, protestou Lida, ruborizando. E não é por causa do apartamento. É que, baixou os olhos, a senhora sabe que não tenho ninguém. Cresci em orfanato e com a senhora me sinto em casa. Os olhos de Vera Semyonovna estudaram a jovem com atenção. Quantas vezes, ao longo daqueles anos, Lida ajudara sem pedir nada em troca? Quantas vezes carregara suas compras quando a dor nas costas a impedia de sair? Quantas noites ficará sentada ao seu lado, ouvindo histórias do passado? E no fim, fora ela quem desmascarara a armadilha urdida pelo próprio filho e pela nora. Deixe-me pensar, disse Vera em voz baixa. Preciso de um tempo. Naquela noite, ela não dormiu. Reviveu cada momento dos últimos meses, comparando a lealdade espontânea de Lida com a ganância calculada de André. Uma agia pelo coração, o outro, ligado a ela por sangue, via nela apenas um empecilho para seus interesses. Família não se escolhe pelo sangue, mas pela alma, compreendeu de repente com uma clareza cortante. E como um corolário natural, melhor deixar meu lar para quem merece do que para quem só soube trair. Na manhã seguinte, quando Lida subiu antes do trabalho para saber da resposta, encontrou Vera Semyonovna à sua espera com um aceno firme. Estou de acordo. Mas só se formos a uma notária decentes, nenhuma daquelas espertalhões. Em novembro, o contrato foi assinado no cartório de Helena Pavlovna Sergeyeva, uma mulher idosa e respeitada, conhecida por sua integridade. Cada cláusula foi lida em voz alta, devagar, para que Vera entendesse tudo. Ela manteria o direito de morar na casa até o fim da vida. Lida se comprometeria a fornecer-lhe alimentação, medicamentos e cuidados. Após sua morte, o apartamento passaria definitivamente para a jovem. Assinaram com canetas comuns, traços firmes e legíveis. Quando saíram do cartório, Vera sentiu um alívio estranho, como se um fardo invisível tivesse sido retirado de seus ombros.
Pronto, agora vamos morar juntas, disse, enquanto desciam os degraus. Pode ficar no quarto do André. Só precisa de uma reforma, os papéis de parede já desbotaram. Uma semana depois, Lida trouxe suas poucas coisas. O quarto onde André crescerá, onde fizera lições de casa e levará a primeira namorada, agora abrigaria outra história. A vida caprichosa tecia novos fios no lugar dos antigos. O inverno de 2024 a 2025 foi rigoroso, com neve espessa e geadas cortantes. Do lado de fora, o vento uivava, mas dentro do apartamento de Vera Semyonovna reinava um calor acolhedor. A convivência com Lida revelou-se surpreendentemente natural. A jovem preparava as refeições, controlava os horários dos remédios, mantinha a casa impecável. À noite, sentavam-se na cozinha para conversar enquanto o chá esfriava. Lida falava do hospital, dos pacientes, das novas técnicas de tratamento. Vera compartilhava memórias e a sabedoria acumulada em décadas. Sabe, Lidoka, disse certa vez, observando a habilidade com que a jovem abria a massa de um pirogue. Sempre sonhei em ter uma filha, mas não deu certo. Teve complicações depois do parto. Eu também sempre quis uma mãe, murmurou Lida, sem erguer os olhos da massa. Uma de verdade, não aquelas do orfanato que cuidavam de 30 crianças sozinhas. Trocaram um olhar e sorriram sem palavras, mas com um entendimento profundo. Aos fins de semana, assistiam juntos a velhos filmes soviéticos, os preferidos de Vera, enquanto Lida tricotava, arte que aprendeu com sua nova mãe. Às vezes vizinhos apareciam para uma visita, e o apartamento enchia-se de risos e conversas lentas, sem pressa. Isso sim é cuidado de verdade, comentava Ana Nikolaevna ao sair. Não como aqueles parentes. O prédio todo, aliás, o bairro inteiro, já sabe da união da professora aposentada e da enfermeira. Uns se admiram, outros aprovam, mas a maioria acha que Vera fez a coisa certa. Com um filho daquele, só mesmo arrumando família com estranhos, concordavam as vizinhas. Só que a Lida já não é estranha há muito tempo. Em fevereiro de 2025, finalmente se encerrou o arrastado processo de divórcio de André e Svetlana. Depois de venderem o apartamento de um quarto e dividirem o dinheiro, cada um seguiu para um canto diferente da cidade. E em março chegou a notícia. Svetlana havia se mudado para a casa dos pais, a 700 quilômetros dali, em busca de um recomeço. Foi então, em meados de março, que André apareceu à porta do apartamento da mãe. Magro, com olheiras fundas e uma expressão que o fazia parecer 10 anos mais velho, torcia nervosamente um gorro entre as mãos. Mãe, posso entrar? Sua voz soava, com uma incerteza que cortava o ar. V recuou em silêncio, abrindo passagem para o filho. Ele entrou na sala e congelou ao ver Lida sentada na poltrona, absorta em um livro. Você mora aqui? Perguntou, atordoado. Sim, André, respondeu Lida com calma, fechando o livro. Agora eu moro aqui. Fiquei sabendo pelos vizinhos, continuou ele, virando-se para a mãe. Dizem que vocês fizeram um contrato de renda vitalícia. Seus olhos buscavam confirmação no rosto dela. É verdade? Verdade, confirmou V sem rodeios. E você deu o apartamento para ela? Sua voz tremia entre a incredulidade e a dor. Para uma estranha. Não uma estranha, corrigiu a mãe, balançando a cabeça. Para a pessoa mais próxima. André afundou no sofá como se suas pernas tivessem desistido de sustentar o peso daquela revelação. Por longos minutos, ficou imóvel, o olhar perdido em algum ponto vazio da parede. Até que finalmente ergueu os olhos úmidos para ver mãe. Eu entendi tudo, sussurrou, a voz quebrada. Me perdoa, por favor. Foi como se uma represa se rompesse. As palavras jorraram descontroladas. Falou da infância naquele apartamento, do pai que já não estava, dos anos de escola, de como se perdeu nos labirintos do relacionamento com Svetlana, de como permitiu que ela ditasse suas escolhas. Falou do divórcio, da demissão, do desprezo que sentia nos olhares dos outros. Perdi tudo, mãe. Tudo, repetia, as mãos trêmulas. O trabalho, a esposa, a reputação. E você? O que eu tinha de mais precioso? V ouvia em silêncio, sem interromper. Lida, discreta, levantou-se e retirou-se para a cozinha, deixando mãe e filho a sós com aquele momento cru. Filho, disse finalmente a mãe, e naquela palavra simples cabiam anos de dor não dita. Eu te perdoo. Mas a confiança, André. A confiança não se conserta como um objeto quebrado. Ela fez uma pausa, buscando as palavras certas. É como uma xícara de porcelana. Uma vez estilhaçada, por mais que você colhe os pedaços, as rachaduras sempre ficarão. André assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu sei. Só me deixe voltar de vez em quando. Não como herdeiro, não com exigências. Só como filho.
para visitar você, ajudar no que puder. V permaneceu em silêncio por alguns instantes, então virou-se para a porta da cozinha. Lida, você se importaria se André viesse nos visitar de vez em quando? A jovem apareceu no batente, observando André com um olhar atento antes de se voltar para ver claro que não. Ele é seu filho. Então está decidido, anuiu a mãe. Mas com uma condição, André, nenhum comentário sobre o apartamento, herança ou dinheiro. Nunca. Se isso acontecer, esta porta estará fechada para sempre. Prometo, mãe, respondeu ele, firme. Juro. Pouco a pouco, passo a passo, os laços começaram a se reconstruir. No início, André aparecia a cada 15 dias, sentava-se na beirada da cadeira como um convidado incômodo falando do tempo. Depois, as visitas ficaram mais frequentes. Certas vezes trazia mantimentos, em outras consertava uma torneira que pingava. Uma tarde ficou até tarde ajudando Lida a instalar a nova máquina de lavar. Ele reaprendia a ser filho, não um herdeiro, não um credor, mas alguém que pertencia àqueles momentos sem cobranças. A primavera de 2025 chegou cedo e generosa. Em abril, exatamente 9 meses após aquele ultimato na cozinha de V, 3 pessoas se reuniram à mesa para um jantar simples. Não havia pressa nas palavras, nem tensão no ar, apenas o calor de um respeito mútuo que havia sido semeado com paciência. Lembra, mãe, quando eu e papai íamos pescar? Perguntou André, um sorriso nos lábios. Eu peguei meu primeiro peixe, um peixinho, e fiquei tão orgulhoso. Como esquecer? Riu V, vocês o secaram e penduraram na parede. Ficou lá 3 anos, até desmanchar. Lida os observava com carinho, como se pudesse ver, através daquelas memórias, o menino que André havia sido, o pai que ele perderá, a mulher jovem que Vena um dia fora. Na parede, uma foto emoldurada de Mikhail Petrovich parecia aprovar aquele quadro com um sorriso discreto. Isso é felicidade, pensou Vena, enquanto Lida e André discutiam animados sobre um filme. Quando você é amado sem condições, sem trocas, sem expectativas. Por anos, ela acreditara que família era um vínculo de sangue, um sobrenome em comum, mas descobrira tarde demais e justamente a tempo, que a verdadeira família se escolhe com o coração, que o cuidado não se compra nem se herda, nasce da amorosidade e da presença do respeito. Mais chá? Ofereceu Lida, levantando-se. Sim, querida, respondeu V, capturando o olhar surpreso de André. Sim, filho. Agora somos nós. Uma família de verdade, onde cada um ocupa seu lugar. Do lado de fora, a chuva de abril lavava a cidade, como se purificasse também aquelas vidas. Uma nova página se abria, limpa de ressentimentos e máscaras. Uma vida em que o perdão tinha espaço, mas não o esquecimento. Uma vida construída sobre uma verdade simples. Não é o sangue que faz os laços mais fortes, mas a escolha de amar.